A paz do Senhor, meus irmãos. Shalom Uvraha, paz e bênção sobre você. Maravilha de Deus estarmos aqui para mais uma vez comentarmos a escola bíblica dominical. E diga-se de passagem, está uma bênção na minha vida e eu creio que na sua vida também. Vamos começar nossa aula com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos, Senhor. Grato por estarmos na Tua presença, por termos saúde, paz, alegria no coração de Te servir, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Abençoa cada professor, cada aluno, pastor, superintendente, Senhor. Ajuda, Senhor, com Teu Espírito Santo na aula no próximo domingo. Senhor, faz, Pai, crescer a escola bíblica dominical para que o povo venha aprender, crescer no conhecimento e na graça. Senhor, que nós venhamos ter, Senhor, não só o conhecimento, mas colocarmos em prática aquilo que aprendemos em sala de aula, Senhor. Assim nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Maravilha, meus irmãos, estarmos aqui. Mais uma vez eu peço a você, dê seu comentário, deixe de onde você é, pergunte, participe, divulgue, ajude a divulgar este canal da EBD. Vai ser bênção para mim e para você também. Nossa lição de número 5, olha, já estamos quase no meio, hein? Próxima lição que eu gravar já vamos estar praticamente no meio, que é número ímpar, né? Não tem como dividir no meio certinho. Mas dia 4 de agosto de 2024, às 9 horas da manhã, em todas as Assembleias de Deus, e quem usa a revista da CPAD, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, vai ser a próxima lição que nós estaremos em sala de aula. Verdade, texto áureo, estou começando ao contrário já, né? Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O povo já conhecia, já sabia que era mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, tá? Incalculável mesmo, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Nossa palavra-chave, se você quiser entender bem, é remissão. Se você quiser entender sobre remidor, assista a aula 1 e 2 e você vai entender o que é Goel. Nós vamos falar, mas assista lá, está mais detalhado. Nós temos 3 objetivos, né, da nossa palavra. Mas antes eu quero explicar para você por que remissão, tá? Por que remissão? Primeira, qual que é a primeira fase de Esther? De Ruth, estou confundindo, estudando já a lição de Esther, a gente acaba confundindo os nomes. Rebuscar. Não vai para outro campo, fica aqui, você vai ser guardado. É quando Deus, é a primeira comissão, quando Ele envia. Não leve a forja, não leve nada, eu vou cuidar de você. Não precisa se preocupar, mas fique perto de mim, porque eu vou estar de olho. Você não vá para outro campo, não mude de congregação. Se você, deixa eu abrir aqui. Se você achar uma igreja perfeita, não vá para lá, você vai estragar a igreja. Fique onde você está e Deus vai te abençoar igual. Jogue as espigas, segunda fase, já melhorou de vida, é a segunda comissão. Quando Jesus diz agora vocês podem levar, leva, se não tem, venda a espada e compra uma, né? Dá um jeito, mas tem que levar alguma coisa, mas já melhora de vida. E a terceira fase da remissão, ela casa com o dono da vinha, ela passa a ser proprietária, ela é remida, ainda tem um filho e entra na linhagem de Davi. Nossos 3 objetivos da lição de hoje. Foi, digamos assim, em meio a tantas lições, dizer que foi um erro passado não foi, né? Acontece, é de gráfica. Acontece em todos os lugares.
Primeiro objetivo, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz, não, né? Pelo amor de Deus. Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Nosso primeiro objetivo, o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Que maravilha, né? A obediência é o caminho, eu não diria nem o caminho, é o imã da bênção. Porque diz que a bênção, através da obediência, a bênção te alcançará. Primeiro lugar, provisão e transformação. A eira era um local onde o fruto do trabalho e da colheita se concretizava. Simbolicamente, onde recebemos a provisão de Deus após a nossa fidelidade e trabalho árduo. Lembra de Davi, quando ele chega na eira, depois do castigo, ele vê lá o anjo na eira e ele compra, porque ele sabe que é necessário investir, é necessário plantar. Nós aprendemos na lição passada, né? A lei da semeadura. Na eira, o trigo é transformado em estado bruto para algo útil, consumível. Representa o nosso processo no qual Deus nos molda, Deus nos purifica. O que aconteceu com Davi? Davi não era para contar ao povo, conta, depois ele vê o anjo na eira, né? E acaba fazendo o quê? Acaba transformando. E ele fala, é ali que vai ser construído o tabernáculo, o templo do Senhor, lugar de provisão e transformação. Mas olhe bem, você tem que ficar no lugar da bênção. Nós vamos ver, tá? Mas você tem que ficar no lugar da bênção. E onde é o lugar da bênção? É o centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para nós estarmos. O lugar da bênção é o centro da vontade de Deus. Lugar de encontro com o Redentor. Boaz, como tipo de Cristo, e é o Redentor de Ruth, que é o tipo da igreja, ele é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Redentor, e a eira é o lugar de provisão, de transformação, de encontro com Deus. É onde nós vamos nos encontrar e ele vai nos moldar, porque ele vai nos redimir, porque é o nosso remidor. Ruth se coloca aos pés, humildade, submissão, em busca do quê? Proteção e redenção. Mas se nós, primeiro, obediência, nós vamos ver no próximo tópico, quando Ruth dá a instrução. Segundo, humildade, submissão. Se nós não nos submetermos a Cristo, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A garganta ainda continua. Depois da Covid, irmãos, a garganta nunca mais foi a mesma. Mas o Deus continua o mesmo. Então, Ruth faz o que? Ela se coloca, ela demonstra humildade, submissão. Ela diz, não, eu tenho que ir lá, é o lugar onde eu vou encontrar a minha redenção. Obedeceu as instruções de Ruth, mas também agiu com humildade e submissão. Se nós formos submissos a obedecer a Deus, vai ser o lugar do encontro. Vai ser a busca pela bênção. Ruth vai à eira buscando a bênção. Assim como nós buscamos a proteção de Cristo, ela faz da mesma forma. Mas como que nós buscamos essa bênção, essa proteção? Como que nós conseguimos isso? É fazendo o quê? É sermos obedientes a Deus. Através da obediência. Você busca, na realidade, não a bênção. Você fica no lugar da bênção porque você é obediente. E através dessa obediência, a bênção te alcança.
alcança. Ela vai te alcançar, não vai ter como você fugir dela. Ela ouve a instrução de Noemi, olha, ela obedece sua sogra. Vai encontrar Boaz na eira. E eu estou falando para você nessa noite, você vai encontrar Jesus na eira. E como que a gente encontra Jesus na eira? Como que nós vamos até Jesus? Jejum, oração, leitura da palavra de Deus, consagração, escola bíblica dominical, é onde nós vamos ser instruídos. É onde nós vamos buscar a Deus. Me diz uma coisa, como tem sido a sua busca por Boaz? Você tem buscado Boaz, ele é o símbolo de Cristo, né? Você tem ido até a eira falar com Cristo? Você tem dobrado o seu... Olhe bem, presta bem atenção. Minha esposa assiste as minhas aulas. E ela é verdadeira. Se eu falo e não estou fazendo, ela me cobra. Ela diz, como que você está ensinando se você não está fazendo? Então eu tenho que cobrar de você. Não é cobrança. Não é algo para te intimidar. Não, é amor. Porque o Senhor corrige, Deus corrige a todos quanto amam. E você precisa, eu preciso ser corrigido. Nós precisamos buscar o nosso Redentor na ira. Quer ver? O que acontece com isso? Olha bem, a instrução de Noemi. Primeiro, rebuscar. Não vai para outro lugar, fica no campo. Segundo, joguem as espigas. Lembra que nós fizemos sobre remissão? E casa, eu esqueci de colocar ali o título, né? Mas casa com o dono, né? E o quarto é o quê? Noemi é o conselho representando a Escritura. Como que nós alcançamos o favor, a bênção, a proteção? Examinando as Escrituras. Já falei, eu volto a repetir, porque dizem, a pedagogia diz que se você falar 3 vezes, é gravado, é ensinado, você vai gravar. Então eu volto a falar. Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Quando nós queremos que Deus fale conosco, nós lemos a Bíblia. Quando nós, olhe bem, humilhai-vos, é para mim me humilhar. E como que eu consigo me humilhar? É através do jejum. Então, se nós entendermos que Noemi é a lei, está dizendo o que deve fazer, nós temos que procurar as Escrituras e seguir os conselhos que a Escritura nos dá. E o que Jesus diz? Vamos ver certinho? Eu poderia falar decor, mas eu gosto de ler a palavra de Deus também, e essa minha tradução vocês sabem, né? King James. Então no capítulo 6, ele diz assim, ele fala 3 coisas, tá? Ele vai falar 3 coisas. A primeira que ele vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Primeiro ele diz assim, quando jejuardes. Então ele espera que você jejua. Quando você for jejuar, Mateus 6:16, ele vai dizer, é assim que você deve fazer. Ele vai dizer também, e quando orares, Mateus 6:5, e quando orares, tem uma forma de você orar. Tem uma regrinha para que você ore, para que você fale com o Eterno. Ele diz, quando tu orares, não seja como os hipócritas. E por último ele vai dizer, quando ofertares. Então ele espera, ele diz, quando você for fazer, ele está esperando que nós façamos. Ele está dizendo, olha, para meditar, ele fala com Josué, medita nessa palavra, para que você faça conforme tudo. E Noemi está dizendo, faz. Ela vai lá e faz o quê? Ela obedece a Noemi. A obediência nos leva ao lugar da bênção. É uma atitude de fé e confiança. Ruth demonstra fé e confiança no plano de Deus para a sua vida. A aplicação para os nossos dias, o que acontece se nós obedecermos? Primeiro, estar no lugar certo. Assim como Ruth foi à eira no momento certo,
devemos buscar estar no lugar onde Deus pode nos abençoar e nos transformar. Aonde é esse lugar? Na vontade dele. Segundo, humildade e submissão. Não só devemos ir ao lugar certo, onde Deus pode nos abençoar, mas nós precisamos nos colocar humildemente aos pés de Cristo. Nós precisamos reconhecer a necessidade de sermos redimidos, protegidos e amparados por Ele. Ele diz, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir. Não, nós temos que depositar a confiança nele. E por último, fidelidade e trabalho. Como a eira é um lugar de recompensa pelo trabalho na colheita, devemos ser fiéis em nosso trabalho e confiante que Deus vai prover no tempo certo. Ele vai prover todas as coisas. Não se preocupe, eu sei. Eu falo porque eu estou vivendo momentos com Deus diferentes toda a minha vida. E eu creio que com você não é diferente de mim. Quer dizer, é diferente. Você tem os seus momentos com Deus, eu tenho os meus. Mas o que nós vemos é que Ele está cuidando de nós todos os dias. Mas nós precisamos do quê? Estar no lugar certo. Nós precisamos de humildade e submissão. E precisamos ser fiel dentro daquilo que Ele depositou em nossas mãos. É isso que a gente precisa para alcançar a bênção de Deus. Iniciativa de Noemi. Ponto 2. Os cereais colhidos eram levados para a eira. Um terreno plano, preparado para debulhar das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria o seu trabalho. Então Noemi aconselha. Fala, vai lá, faz dessa forma. Então, a estratégia de Noemi. Ruth deveria observar discretamente. Olhar para Boaz. Ver ele. Saber quando ele ia sair. Quando ele ia estar no lugar certo para que ela também estivesse. Então, ela tinha que esperar. Ser discreto. Cuidado com o que Deus promete para você. Né? Segundo é descobrir os pés de Boaz. Esse ato tinha um significado simbólico e cultural. Faça tudo quietinho, não precisa tocar alarde. Não precisa dizer para os outros a sua situação. Não precisa chorar. Faça na humildade, na submissão. Seja discreto, seja discreta. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Então, a descobrir os pés de Boaz e deitar-se ali, Ruth estava fazendo um pedido simbólico de proteção e dizendo, olha, agora você tem que me assumir. Ou você me assume, ou me deixa de lado de uma vez. Mas você precisa me redimir agora. Aí, quando ele acorda, ele diz, né? Então, deitar-se discretamente, discrição, não chamar atenção, evita o mal, evita os falatórios, evita a inveja, evita a confusão, evita o atrapalho da sua bênção. Seja discreto. Sabe, muitas vezes nós agimos pelos nossos impulsos, pela nossa razão e acabamos por perder a bênção. Então, seja discreto. Seja tranquilo nas suas decisões. Ponto 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar, vestir sua melhor roupa. Ela não iria de qualquer jeito. Preparação de Ruth. Toma um banho, se perfuma, se vista antes. Nós precisamos nos prepararmos para encontrarmos com Deus. Nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Jesus, o nosso Boaz. Nós precisamos nos banhar. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. Nós precisamos nos perfumar. Quer ver? Quer ver como dá Efésios capítulo
capítulo 5, né? Capítulo 5. Vamos ver certinho aqui. Efésios capítulo 5, versículo 25. Será que é isso? 25 ou 27? Vamos achar aqui e não arriscarmos, né? Versículo com Cristo, a fim de 5:26, a fim de santificá-la, tendo a purificação com lavar da água por meio da palavra. Então, maridos, o 25 diz: cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo a purificação com lavar de água através da palavra. E perfumar, qual seria o perfume? Deixa eu achar aqui. Nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14. 2 Coríntios 2 e 14. A King James ela vai dizer assim: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. E nós devemos nos vestir, não podemos aparecer nu diante de Cristo. Nós devemos despir do velho homem e nos vestir da nova criatura. Nós temos que respeitar o processo. Ruth se prepara, respeita o processo, se banha, se perfuma. É um ato de respeito, de reverência. Isso fala até de roupas. Você fala, mas a roupa não salva ninguém. Não salva mesmo, não. Eu posso estar aqui, bonito do jeito que eu estou engravatado. Muitos estão assim e nem por isso é uma garantia de salvação. Mas em respeito a vocês, em respeito a Cristo, o lugar onde eu vou ensinar, onde eu vou pregar, onde eu vou levar a palavra de Deus, eu me preparo. Não é só um preparo espiritual, mas físico também, beleza e simplicidade. A Bíblia ensina que a santidade não exclui a beleza, desde que esta seja expressa com simplicidade, pureza e moderação. Falar com as mulheres não, no geral, né? Nós temos perdido muito a pureza. Nós buscamos muito pela santidade, mas às vezes esquecemos a pureza. 1 Pedro capítulo 3 e 2, Pedro vem dizer que as mulheres, né? Ele diz assim, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosas. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os efeitos exteriores, como as vossas tranças dos cabelos, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso interior, que não se desvanece toda a beleza que revela mediante ao espírito amável e concordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Ele não está condenando as tranças. Eu não estou condenando a pranchinha que você faz. Eu não estou condenando as luzes nos seus cabelos. Não, de forma nenhuma. Do pintar das unhas. Não estou condenando isso. A Bíblia está dizendo que a sua simplicidade, pureza e moderação, ela não deve ser só exterior, porque não adianta colocar uma roupinha 100% cristã, vamos colocar dessa forma, se o coração não está transformado, se por dentro não há pureza e santificação. O exterior é pouco, só arrumar o exterior, mas é necessário arrumar o exterior também, como nós estamos vendo na lição. É preciso. A preparação de Ruth para encontrar com Boaz envolvia cuidar de aparência de maneira
adequada e respeitosa. Você lembra de Gênesis 24:16? Você lembra o que era a história? Lembra? Vamos ler o que diz lá? 24:16 de Gênesis. 24:16. Eu estou no 24 aqui. E disse: a jovem era sobretudo bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu seu cântaro. Ela era bonita, ela era virgem, era atraente na sua beleza e simplicidade. E Pedro vai cobrar isso, Pedro vai pedir moderação e pureza, vestiário e conduta. Paulo escrevendo a Timóteo, olha, no Novo Testamento aborda, irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido. É com moderação, é com temperança, é com modéstia. Não é o proibir, não é dizer não pode, não pode, não pode. Não, as coisas têm que ser usadas no seu limite, sem exagero, sem ostentação, mas com decoro e simplicidade. Essa é a ideia. Segundo ponto. Primeiro tópico do segundo ponto, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. Qual que era? O parente mais próximo. Esse era o obstáculo. E ele começa. O ponto 1 vai dizer que ele vai concluir. O contexto bíblico de remidor, Goel, já falei para você, assista a primeira e a segunda aula, você vai entender bem. Então ele tinha a responsabilidade de proteger e sustentar membros da família em necessidade. Essa era a função do remidor, nesse sentido. Do vingador era vingar, mas aí ele tinha que sustentar a família. Isso incluía redimir terras, pagar dívidas, vingar uma pessoa, mas não no caso de Ruth, né? Ruth seria as terras, dívidas, sustento, proteção. E ele era obrigado, esse era o papel de Boaz para com Ruth. Esse é o papel de Cristo para com a sua igreja. Junto com isso tinha a lei do levirato, que é o ponto 2. Boaz foi para a porta da cidade. Então, com a função de sustentar, que ele sabia que tinha que pagar as dívidas, que tinha que sustentar, tanto ela como se tivesse alguma família, então ele vai no resgate. Mas ele tinha um obstáculo. O que ele precisava fazer? Ele precisava apresentar. Então ele age com rapidez. Ele faz o quê? Ele faz a ação. Olha a ação de Boaz. Primeiro, ele sabendo dos requisitos, ele vai à porta da cidade. Ele apresenta. Na porta da cidade era o lugar dos negócios. Legais eram tratados publicamente. Boaz foi à porta da cidade, encontrou o parente mais próximo, que tinha o direito de exercer, e apresenta o que ele deveria fazer, quem era Ruth e quem ele devia remir. Então, ele tem um processo legal. Boaz chama 10 homens, 10 anciãos, né, para a cidade, para eles testemunharem a transação. E explicou ao parente mais próximo de Noemi e Ruth a necessidade de redimir a propriedade de Elimeleque. Ele falou, tem a propriedade, você precisa redimir, mas você precisa sustentar também. Ele começa, ele vai à porta, ele apresenta o processo legal e ele resolve o obstáculo. Quando o parente mais próximo soube que incluiria casar com Ruth, ele recusou, falou, não, então você está liberado para casar com ela. Que como nós aprendemos, Ruth é a igreja, Boaz é a representação de Jesus, e o parente mais próximo de Elimeleque é Deus, que já é casado com Israel. Então não poderia casar com Ruth de novo. E por isso permite que Cristo case com a sua igreja. Foi resolvido esse obstáculo. Ele apresenta. Ele
toma as diretrizes legais para resolver esse problema, tá? 3, o registro público, seguindo mais um dos costumes, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor, descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Deixa eu tirar o som aqui. Era costume legal da época. Essas transações, essas transferências eram realizadas publicamente com testemunho. E esse processo ele garantiu o quê? Transparência. E nós precisamos, dentro daquilo, a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Olha o título do terceiro ponto, registro público. O que nós fazemos da nossa vida é pública, é o nosso testemunho. Descalçar o sapato, entregá-la a outra parte. Fala, é toda sua, é responsabilidade que agora passa a ser sua. Não mais tenho esse direito diante de testemunha. Mais próximo, descalçou o sapato e entregou a Boaz. Ele formaliza, eles concordam. Ele entrega o sapato dizendo, não pode assumir a Ruth que não tem problema. Eu não vou me casar, eu não posso me casar com ela. Então ele faz pelas leis corretas. Traz testemunhas. A presença era essencial para garantir o quê? Autenticidade. Até Jesus instrui. Se algum irmão te ferir, fale com ele. Depois leve mais 2 ou 3 testemunhas e depois apresente à igreja. Se o tal não se resolver, você está livre, porque é um acordo público. Começa no anonimato, né, só entre os dois, começa entre só as duas partes, envolve mais testemunha e depois envolve um ato público. Para quê? Para que você tenha autenticidade e aceitação do público no acordo. Para que a igreja veja o nosso evangelho, ele precisa ser transparente. A nossa vida precisa ser transparente. Por quê? Para que as pessoas que nos vejam na nossa sinceridade e fidelidade a Deus, elas se envergonham, elas não têm o que dizer contra nós. Por isso que Boaz faz dessa parte. Por isso que Boaz, e ele vai além ainda, ele faz o quê? Ele faz um testemunho, uma declaração pública. Então, após tudo isso, né, que ele fez, após que ele diz que ele estava assumindo, vamos ver Ruth 4, ele faz uma declaração pública. Ele falou, vocês viram, vocês entenderam, vocês conhecem a lei, e por isso agora eu estou assumindo. Ruth, ele não quis, ele passou o direito para mim, diante de testemunhas, diante desses registros públicos. Tá difícil achar aqui o 4 e 10 de Ruth, né? Vamos lá? 4, 9 e 10. Então Boaz pôde anunciar os líderes e todas as demais pessoas do povo ali presentes. Sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Mahlom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome de Mahlom seja sempre lembrado no meio deste povo e na cidade natal. Disso sois testemunha hoje. Ele faz uma declaração pública. Ele não deixa escondido, ele é explícito, ele é limpo, ele é íntegro. Aí vem a terceira, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed.
Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. 4:13. Vai dizer o seguinte: então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se esposa. Boaz amou e tiveram relações. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho chamado Obed, que significa trabalho, emprego, servo. Após a conclusão do casamento, deu à luz a um filho. Foi sinal claro da bênção divina sobre esta união. Por quê? Porque Obed gera Boaz gera Obed, né? Ali está, ó, pois essa é a história da posteridade de Pérez. E Pérez teve uma história maravilhosa. Quem sabe um dia nós podemos comentar. Gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, e Obed entra na linhagem de Jesus Cristo. Que maravilha, que história maravilhosa. Não é coincidência, não é destino, é providência. As mulheres celebram com alegria, reconhecendo a intervenção de Deus na vida de Ruth. Elas viram o nascimento de Obed como uma bênção, um ato de fidelidade. As pessoas precisam olhar para aquilo que acontece na nossa vida dessa forma. Elas precisam, a Bíblia diz, Romanos vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas o que produz alegria nas pessoas precisa ter o quê? A bênção de Deus. Elas precisam ver que é Deus operando na minha vida. Elas precisam ver que é Deus provendo, que é Deus trabalhando, que é Deus direcionando na minha e na sua vida. Aí o povo vai se alegrar, o povo vai cantar e vai dizer, olha, bendito seja o Senhor. Olha o que elas dizem aqui, Ruth 14:14, elas vão dizer, as mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Adonai, que não deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Que maravilha, é reconhecer, mais do que ser abençoado, é o povo reconhecer o agir de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Restaura a linhagem de Pérez. Porque quando morre Pérez, olhe bem, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, que gerou Nasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz. Mas quando Pérez ali morre Elimeleque, aí termina. Você já parou para pensar? Você já imaginou se Orfa resolve voltar e Ruth também resolve voltar? O que seria de nós? É claro, há uma possibilidade, há sim, há. O ser humano ele tem essa autoridade de dizer não. Nós, como seres humanos, nós somos os únicos que podemos dizer não para Deus. Porque quando ele fala com o inimigo ou com os anjos, eles obedecem na hora. Mas nós, seres humanos, não. E você já parou para pensar, se Ruth resolve voltar para o seu povo, o que seria de nós? Mas ainda bem que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ele trabalha no oculto. E você vai ver isso em livro de Esther. Você vai presenciar. Ponto 2 do terceiro ponto, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. É claro que eu creio como o primo de Esther, Mardoqueu,
Você foi colocado para esse tempo. Se você não agir, socorro virá de outro lugar. Boaz é considerado um tipo de Cristo. Ele desempenha o papel de remidor. Ele é prefiguração do papel redentor de Jesus Cristo. É por isso que, quando ele vê Ruth, ele já vai com todas as intenções de remir ela. Não, ele não tem segundas intenções, ele não tem maldade, ele tem integridade, ele é um homem firme, ele é honesto, ele é generoso, ele é misericordioso e por isso ele age dessa forma. Ele tem a sensibilidade espiritual de ver o agir de Deus nessa situação. Isso acontece daí o que? A preservação da herança. Boaz não apenas redimiu a propriedade, mas assegurou a continuidade da linhagem. Jesus, da mesma forma, vamos ver? Vamos ver? Romanos 8 e 9. Romanos 8 e 9 vai dizer o seguinte, cadê meu Romanos? Está aqui, capítulo 8, versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo de domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, ele permite essa continuidade para que o Espírito de Deus esteja em nós. Da mesma forma, Jesus assegura a nossa continuidade da relação entre Deus e a humanidade. 1 Coríntios 2 e 9, vamos ver, ele vai dizer sobre isso, sobre a continuidade, a herança eterna, para aqueles que creem. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Quando que nós íamos imaginar que uma história dessa vai nos levar a um lugar onde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, alguma coisa nenhuma mente imaginou? Não imaginou. Boaz achou que era um acaso, Ruth achou que estava no acaso. Não, mas é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida que vai nos levar, que vai nos garantir uma herança eterna. Coisa que eu não vi, você não viu, não ouvimos e não conseguimos imaginar. É isso que ele tem para todo aquele que nele crer. Ação de amor e sacrifício. Não tem nem como. O papel de Boaz envolve um sacrifício pessoal, altruísta. Ele tem que pensar em Ruth. Ele não pode pensar nele. Se ele pensar nele, está na situação boa. Imagine Jesus. Ele demonstra esse amor sacrificial, de dar a vida. Primeiro Deus. Se ele não tem um amor altruísta, se Deus é o próprio amor, ele não tem amor, ele é amor. Mas se Boaz não tem esse amor altruísta, ele ia pensar o quê? Eu estou bem. E deixa ela rebuscar, ela não ia morrer de fome. Deixa ela lá, comendo o resto, né? Não o resto, mas o que era deixado. E da mesma forma, então João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 vai dizer assim, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que nós estamos imitando a Cristo? Será que nós estamos dando a vida pelos nossos irmãos? É uma pergunta para você meditar. Vamos para a nossa conclusão da lição? A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente redimida, mas entregou para a genealogia do Redentor, da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Olhe bem, através de uma ação altruísta, de um amor sincero, nós temos a nossa redenção hoje. Nós somos redimidos por Cristo. Ao lado de Tamar, Raabe, Ruth
proclama a graça de Deus que manifesta a todos, judeus ou gentios, não me importa, através de mulheres usadas por Deus para que nós possamos ser salvos e redimidos. Que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Que maravilha! Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar com você aqui, meditando na palavra de Deus, e feche seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Se você estiver doente, Deus vai te curar. Se estiver precisando de paz, Ele vai dar no seu coração. Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você e você terá paz. Feche seus olhos, querido e amado Deus. Senhor, nós somos estrangeiros, nós éramos, Senhor, estrangeiros. Continuamos peregrinos neste mundo. Nós estávamos separados, Senhor, de povo de Israel e de Ti, ó Deus. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Mas o Senhor, no seu infinito amor, o Senhor ama o mundo sem nada em troca. O Senhor ama a humanidade e dá o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Cristo, Ele mostra o símbolo de um amor maior, que é dar a sua vida pela igreja. E muito mais do que uma redenção, uma vida futura. O Senhor ainda nos garante proteção, o Senhor nos garante abrigo, o Senhor nos garante paz. O Senhor nos garante uma esperança de um dia morarmos contigo, Senhor. Deus, eu quero ser grato nesta noite, essa pessoa que está doente, que está com uma enfermidade, que está incomodando, que está sem paz, Senhor. Por isso que o Senhor entregou a vida, por isso o Senhor morreu na cruz. O Senhor, além de nos redimir e prometer uma vida futura que o olho não viu, o ouvido não viu, a mente não pôde imaginar, ainda o Senhor nos dá descanso, porque a Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, e assim eu oro, repreendendo todo mal, toda doença, todo cansaço, fadiga. Repreendendo, Senhor, os espíritos que atormentam seus servos. Nós repreendemos e expulsamos em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Uvraha, Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fique na paz do Senhor.